Muito boa tarde, estamos no ar com o Boletim Legislativo. O aeroporto de São José dos Campos vai ter conexão para Buenos Aires, na Argentina. Estudo internacional em parceria com pesquisadores da USP mostra a relação entre eventos emocionais e memória. Alerta de tempo seco. Baixa umidade relativa do ar pode favorecer doenças respiratórias e do coração. Saiba os cuidados para se proteger. E a gente começa o boletim com informação da Câmara. Os vereadores se reúnem nesta quinta-feira para votar projetos de lei. E você confere agora as matérias que estão na pauta do dia. Segue em rito prioritário na sessão desta quinta-feira a votação em segundo turno da proposta de emenda à lei orgânica que cria em São José o chamado orçamento impositivo. Caso aprovada, a matéria determina a reserva de parte do orçamento do município para atender à emenda dos vereadores, que poderão indicar áreas de investimento. Outros 14 projetos estão em rito ordinário. O primeiro deles é a matéria que autoriza a Prefeitura a implantar totens em ruas e avenidas de grande fluxo, para sinalizar vagas de embarque e desembarque de carros de aplicativos e táxis. Ainda na mobilidade, está na pauta a proposta que cria estacionamentos para bicicletas em locais abertos do município. A saúde também é tema de um projeto. A matéria autoriza a Prefeitura a implantar um programa de terapias naturais para atender a população que utiliza o serviço das UPAs e UBSs da cidade. Já na segurança pública, segue para a apreciação dos parlamentares o projeto que permite à Prefeitura firmar parcerias com condomínios para integrar as câmeras de segurança desses locais ao sistema de monitoramento do CSI. Com foco na geração de oportunidades, um projeto da pauta prevê contratar jovens aprendizes nas empresas que prestam serviços terceirizados à Prefeitura. Na mesma linha, segue na pauta a proposta que institui uma política municipal de trabalho digno para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Outro projeto tem como objetivo determinar regras para garantir o bem-estar de equinos em eventos realizados na cidade. A pauta também conta com uma matéria que busca criar o sistema de ecobarreiras nos rios que cortam a cidade. A meta é conter o avanço de resíduos descartados irregularmente nos cursos d'água. E para a segurança das pessoas que soltam pipa na cidade, um projeto quer autorizar o município a criar pipódromos, áreas próprias para a realização da atividade. Ainda segue para a apreciação dos parlamentares propostas para a criação de datas comemorativas, como a Semana de Conscientização do Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem e o Dia do Conservadorismo, que seria comemorado no dia 10 de março. Denominações de ruas e concessão de medalha de mérito ainda estão entre os temas de projetos. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. Um estudo internacional realizado em parceria com pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, mostrou relação entre eventos emocionais e memória. Pacientes que passaram por episódios traumáticos ou que sofrem de transtornos como depressão podem ter mais dificuldade para armazenar informações ou criar novas memórias. Há 9 anos, a Valéria passou por uma grande tristeza. Perdeu a filha de 6 anos após um câncer. Um trauma que causou uma depressão e anos de tratamento. Eu demorei 8 meses para entender que eu estava num processo de depressão, né? Eu tentei relutar bastante, eu tinha um outro filho de 2 anos que me ajudou muito a continuar. Porém, com 8 meses que minha filha tinha falecido, eu fui no médico e eu não consegui falar, eu só chorava. E aí ele falou para mim, olha, você precisa buscar tratamento, né? Sozinha você não vai conseguir. Desde o trauma, alguns hábitos mentais que antes eram fáceis para ela começaram a ficar mais difíceis. Como, por exemplo, a concentração e a capacidade da leitura. Às vezes eu tô lendo um livro, daqui a pouco eu paro, tenho que retomar de novo. Falar, calma aí, onde que eu perdi o fio da meada? E tenho que voltar. Né? Então isso é uma coisa que eu sinto bastante, né? A dificuldade da concentração. E isso não é exclusivo da Valéria. Segundo um estudo desenvolvido por cientistas da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, pessoas que sofrem com transtornos pós-traumáticos, depressão e outros distúrbios da mente podem ter maior dificuldade de armazenar e criar novas memórias. A pesquisa contou com o apoio do Departamento de Psiquiatria da USP. Então, a pessoa ela fica tão sobrecarregada e a memória ela fica
tão comprometida que a pessoa não consegue mais ter detalhamento, não consegue fazer associações com tanta clareza, e a pessoa ela começa a até pensar que tem algum Alzheimer, ou que está muito confusa, muito derivado dessa sequela do episódio traumático. Como esse psicólogo explica, o cérebro tenta proteger a vítima de revisitar o momento traumático. Essa ação ocasiona um comprometimento da memória. Então, se você foi assaltado, por exemplo, vai ficar registrado na sua memória aquele momento, de modo que tudo que lembre, toda e qualquer pista de assalto, você já fique um pouco mais atenta, a ponto de evitar aquele lugar, evitar pessoas que estejam, por exemplo, com aquelas características, seja com uma moto ou algo do tipo, enfim. Então, o que ocorre? De algum modo, a memória ela vai ter esse aspecto de proteção e de armazenamento como meio de evitar que aquilo possa reacontecer novamente. O meu filho tinha 2 anos nesse processo, o meu filho mais novo, né? Quando a minha filha faleceu, ela estava com 2 aninhos, então ele passou do 1 aos 2 aninhos, a gente em tratamento com ela. Eu não lembro, por exemplo, das primeiras falas dele. A forma como ele começou a andar, como ele começou a desenvolver algumas habilidades, eu não consigo lembrar desse momento. Com o estudo, os cientistas querem entender melhor a relação entre memória e emocional. O resultado pode ajudar em vários tratamentos. Entre as metas estão fortalecer as memórias das pessoas que têm Alzheimer ou algum outro tipo de demência. E também reduzir os efeitos de um evento traumático e amenizar os sintomas do estresse e da ansiedade. Hoje, a Valéria tenta se organizar melhor para evitar esquecimentos diários. Anota na agenda do celular e coloca lembretes de datas importantes. Eu tenho que colocar na agenda, eu tenho que colocar no celular, tenho que pôr para despertar que, olha, em novembro eu tenho que fazer os exames, porque em dezembro eu tenho que fazer a renovação. Então não é uma coisa que antes eu tinha uma facilidade, né, de lembrar de coisas e hoje não, hoje eu tenho que ter tudo anotadinho. Atualmente formada como psicóloga e atendendo, ela recebe pacientes que passaram por situações parecidas. Eles não chegam no estado que eu cheguei. Por quê? Porque eles fazem um acompanhamento com o psicólogo, fazem um acompanhamento com o médico, com medicação. Então, é de suma importância, né? Quando você passa por um evento traumático, quando você passa por uma situação de perda, seja ela qual for, seja, né, de uma vida, de uma família, seja de emprego, seja uma mudança de cidade, qualquer luto que você tiver que viver, é muito importante você procurar ajuda profissional. Para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, o PAT está com vagas abertas. As informações você confere na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de açougueiro, ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de balcão, atendente de lanchonete, atendente de mesa, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, chapista de lanchonete, churrasqueiro, consultor, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos, dedetizador, eletricista, eletricista de instalações, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico nos serviços gerais, estoquista, forneiro, gerente administrativo, gerente de varejo, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, marceneiro de móveis, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção de empilhadeiras, motorista carreteiro, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, operador de vendas, passador de roupas, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista atendente, recepcionista de hotel, recepcionista secretária, saladeiro, serralheiro, servente de obras, técnico de edificações, técnico de manutenção elétrica, técnico de operações eletrotécnica, técnico eletrônico,
trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, vendedor de serviços, vendedor porta a porta e vidraceiro. E ainda há vagas para a pessoa com deficiência nos cargos de assistente social, auxiliar de escritório e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E 2 novas regras entraram em vigor no município. Uma delas é voltada para o acolhimento de pessoas com deficiência nas escolas da cidade. E a outra prevê ação conjunta entre os municípios de São José e Monteiro Lobato. A gente confere os detalhes no quadro Agora é Lei. Agora é lei o trabalho voltado para o acolhimento de crianças com deficiência na rede municipal de ensino ganhou novas diretrizes a partir de uma lei sancionada na cidade. A proposta é incentivar a participação de pais e responsáveis em rodas de conversa promovidas por professores e a comunidade escolar para trabalhar em conjunto o processo de inclusão. Entre as metas estão aprimorar a aprendizagem, ouvir e encaminhar sugestões dos familiares, conhecer a especificidade de cada aluno e assegurar a educação em sala de aula. Agora é lei, São José dos Campos poderá firmar um termo de acordo de cooperação mútua com o município de Monteiro Lobato para a construção de políticas públicas. Esse é o objetivo de uma lei em vigor que prevê regras para uma possível ação conjunta dos municípios. Como parte das ações, o projeto estipula troca de dados e informações, além da utilização recíproca de verbas e recursos humanos. O acordo é uma forma de garantir o desenvolvimento das 2 cidades que são vizinhas. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! A partir de outubro, o aeroporto de São José dos Campos terá voo para Buenos Aires com conexão no Rio de Janeiro. O repórter Marvin Pinho traz as informações para a gente. O aeroporto de São José dos Campos vai passar a oferecer voos para Buenos Aires, na Argentina. Segundo a SJK Airport, empresa responsável pela gestão do terminal em São José, isso já deve acontecer a partir do mês de outubro. A primeira operação internacional do aeroporto será feita através de uma conexão com o Galeão, o aeroporto do Rio de Janeiro. As passagens, inclusive, já estão disponíveis, já estão à venda. A emissão dos cartões de embarque e despacho de bagagem serão realizadas aqui mesmo no terminal joseense e no Rio de Janeiro será feita a transferência dos passageiros da área doméstica para internacional. Agora vamos aos horários para esses voos que também já estão definidos. De São José dos Campos para Buenos Aires, voos às segundas, quintas e sábados às 6 horas da manhã. Já de Buenos Aires para São José dos Campos, às quartas, sextas e domingos, às 5 para as 11 da noite, 10h55. A rota será feita pela Gol com aeronaves Boeing 747. O aeroporto de São José dos Campos, vale a gente retomar, um pouco dessa história, o aeroporto de São José dos Campos retomou a operação de voos com passageiros nesse ano. A primeira foi a rota com o Rio de Janeiro, que começou em março, e depois veio a rota para Salvador. Essa operação atualmente está indisponível, mas pode ser retomada de forma temporária, de acordo com a necessidade em situações, por exemplo, de alta temporada, férias escolares. Quando há necessidade, essa rota pode ser retomada. Voltamos ao estúdio. E a gente confere agora como é que fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã na previsão. Nesta quinta-feira, o tempo segue seco e com alerta vermelho de onda de calor. O céu segue sem muitas nuvens e com sol durante todo o dia. A máxima prevista é de 33 e a mínima de 18. Já na sexta-feira, o dia segue parecido como hoje, com o sol aparecendo desde cedo e o aumento de nuvens só no final da tarde. A máxima será de 33 e a mínima de 19.
Pois é, como a gente viu aí, né, não há previsão de chuva para os próximos dias e o tempo seco permanece também aqui na nossa região. Além da baixa umidade relativa do ar, a ocorrência de queimadas em várias regiões do país exige ainda mais cuidados com a saúde. Eu não sei você, mas está difícil respirar, a garganta seca. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o repórter Paulo Ricardo para essa conversa. E aí, Paulo, tudo bem com você? Está sentindo os efeitos desse tempo seco? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Verdade, Fran. Eu acho que todo mundo acaba sentindo um pouquinho os efeitos deste tempo seco. No meu caso, eu confesso que no final do dia sempre aparece uma dor de cabeça, um pouco de cansaço, mas não é somente as questões respiratórias que são afetadas neste período. A gente precisa ficar em alerta também com alguns problemas cardíacos que possam surgir. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é o Cantídio Martins, ele que é cardiologista. Cantídio, uma boa tarde. Quais os riscos, que acontecem para desenvolver esses problemas cardíacos e por que esse tempo seco impulsiona isso? Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. E assim, primeiramente, o tempo seco e a poluição são dois fatores de risco para quê? Para doença arterial coronariana, piora das doenças respiratórias, infarto e até mesmo AVC. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque o tempo seco é como se fosse um deserto sem água. Isso causa o quê? Uma desidratação, causa um ressecamento em todo o corpo, principalmente nas vias aéreas até o pulmão. E a poluição? A poluição é como se fosse uma poeira com veneno. Então, a gente ingere essas micropartículas que pode impactar tanto no pulmão como em outras partes do corpo. Isso ocasiona uma inflamação no corpo e pode desenvolver infarto, AVC, piora das doenças respiratórias como asma, DPOC, que é a bronquite, e o enfisema pulmonar. E falando um pouco sobre essas questões dos sintomas, quem já tem problemas cardíacos precisa redobrar ainda mais a atenção? Com certeza, principalmente os que têm acima de 65 anos e as crianças. E são nessas pessoas que nós temos, geralmente, os sintomas atípicos, que são sintomas inespecíficos, como uma dor torácica, que não é aquela em aperto, às vezes pode ser uma dor aqui no estômago, às vezes é uma falta de ar, às vezes é um desmaio. Então, todos esses sintomas podem ser caracterizados como sintomas cardiológicos. E esse tempo seco e a poluição são fatores de risco. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde fala que as doenças cardiovasculares, 20% da responsabilidade são por causa da poluição. E sobre a questão dos sintomas, com esse período, tem alguns que as pessoas precisam ficar mais espertas, atentas, assim, para poder trazer essa prevenção também? Sim. Os sintomas, a gente tem que prestar atenção, principalmente para os sintomas respiratórios, como a gente já ressaltou, que são falta de ar, ressecamento nas mucosas, a gente chama de dispneia, é um cansaço progressivo, cansaço ao subir as escadas, piora na expectoração. Isso são sintomas respiratórios. Sintomas cardíacos, a gente tem que pensar dor no peito, palpitação, também a falta de ar. Então, esses são os principais sintomas que a gente tem que ficar atentos. E quais são as dicas, para as pessoas poderem fazer essa prevenção também durante esse período? Boa pergunta. Então, assim como eu falei que é como se fosse um deserto sem água, então a resposta é simples. A resposta é que água. Se hidratar bem, usar umidificadores de ar na casa, evitar se expor excessivamente ao ar-condicionado, fazer limpeza do ar-condicionado, porque além da poluição externa, a gente também tem a poluição interna nas nossas casas. E em tempos muito quentes, por exemplo, na manhã com sol ensolarado, à tarde que está mais ensolarado, evitar se expor nesses ambientes. Quando você vê que está um ambiente muito poluído, também evitar se expor. E, se não tiver jeito, usar máscara N95.
Perfeito, muito obrigado, doutor, pelas informações. Pessoal, então é isso, durante este período, redobrar aí a atenção e tomar todos os cuidados. Devolvo aí no estúdio, um forte abraço. Maravilha, um abraço para você também, Paulo. Muito obrigada pelas informações. Quinta-feira é dia de saber as atrações que vão agitar a cidade no fim de semana. Vamos de agenda cultural. Começa nesta quinta-feira a segunda edição do Festival Degusta, no estacionamento do Center Valley Shopping. O evento conta com gastronomia diversificada e muita música. A banda Sete Cidades, cover do Legião Urbana, será a primeira a se apresentar. O show gratuito será às 8 da noite. Nesta sexta-feira, às 8 da noite, o coletivo Meu Alento apresenta no Cine Santana o espetáculo Varejo. Através do universo lúdico do circo, a apresentação busca incentivar o consumo de alimentos saudáveis e de produtores locais. A entrada é gratuita. O compositor, cantor e violonista joseense Joca Freire completa 60 anos nesta sexta-feira e lança o 10º álbum de sua carreira. Imagens Sutis faz uma releitura da sua própria história. O show de lançamento será no Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas, a partir das 8h30 da noite, com participação especial de Malu Freire, filha do artista. No sábado, o coro Contraponto se apresenta no Cine Santana às 5 horas da tarde. O espetáculo musical conta a história de uma família que decidiu viajar para uma cidade distante e, durante o caminho, surgiram várias situações ao som de uma playlist com suas músicas preferidas. Os ingressos podem ser adquiridos no local ou pela internet. Ainda no sábado, o Espaço Circo no Quintal recebe Rogério Piva, com o espetáculo A Vida de um Saltimbanco. A apresentação será às 8 da noite, com entrada gratuita. Rogério é malabarista e escritor e já se apresentou em mais de 40 países. No domingo, o Parque Vicentina Aranha recebe a cantora Ana Morena e o arranjador Fernando Moraes para o show Flecha Vive, que faz parte do projeto Arranjando Marcos Flecha, reconhecido na região por retratar em sua obra as características peculiares do Vale do Paraíba. A apresentação gratuita será às 10 da manhã no palco do Bambuzal. O progresso acaba sendo só um contratempo. E termina no domingo o Festival Internacional Flamenco Brasil 2024. O encerramento será às 6 da tarde no Teatro Municipal, com a participação da bailaora Granaína Fuensanta Lamoneta e do cantor sevilhano Gabriel de La Tomasa, nomes de grande projeção no flamenco mundial. Os ingressos podem ser adquiridos no site do festival. E o boletim legislativo desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça que a programação completa da TV Câmara está disponível no nosso canal do YouTube e tem bastidores nas redes sociais, @TV Câmara SJC. Ótima tarde, tchau, tchau.